eu vou dar um testemunho rapidinho de algo que simplesmente mudou a minha vida. Bom, eu ganhei essa Bíblia aqui em 2012, num aniversário, e quando eu ganhei ela, era uma Bíblia que eu queria muito. E quando eu ganhei ela, nossa, que coisa linda, era a Bíblia dos meus sonhos. Eu falei, vou começar a ler ela. Aí eu comecei a ler, fui lendo, só que daí acabou que eu simplesmente desisti, eu cansei. Assim, a gente geralmente tem a mania de começar as coisas e não terminar, e eu sou uma dessas. Só que daí, em 2012, eu tentei ler e não consegui. Aí, em 2013, eu tentei de novo. 2014, de novo. Aí, quando foi ano passado, eu tentei de novo. E eu comecei em março do ano passado. Quando foi em dezembro, eu estava em Salmos. Eu falei, vixe, não vai dar esse ano mais, não. E daí eu falei, vai ficar para o ano que vem de novo. E eu tentava tanto ler a Bíblia que eu já estava virando amiga íntima de Abraão, Isaac e Jacó. Eu já, tanto começar a ler o Velho Testamento, era sempre da mesma forma, eu falei, deixa para o ano que vem de novo. E no final do ano eu viajei, e nessa viagem eu levei alguns livros, inclusive essa Bíblia, e um pão diário, aquele livrinho Pão Diário, que sempre tem uma mensagem do dia, e vem um cronograma de leitura. E eu falei para mim mesma que eu só ia trocar essa Bíblia quando eu lesse ela toda, e tanto é que ela já está bem acabadinha, está sem a capa e tudo mais, mas isso é normal de Bíblia. E eu levei essas coisas para a minha viagem, só que quando foi lá pelo dia 27 ou 28 de dezembro, eu estava mexendo na rede social e me deparei com essa imagem. Em 2016, eu vou ganhar essa camiseta. Eu venci o desafio de ler a Bíblia toda em 42 dias. Desafio de ler a Bíblia toda em 42 dias. Eu nunca tinha ouvido falar nesse desafio. É um desafio organizado por uma equipe lá de Brasília, chamada Rede Insana. Eu achei a camiseta muito bonita e daí eu pensei, eu quero uma camiseta dessa. Aí eu cliquei para ver todo o regulamento do desafio, tudo que tinha que fazer e tudo mais. Eu me inscrevi. E eu comecei, só que depois eu pensei, poxa, eu nunca li a Bíblia nem um ano, como que eu vou conseguir ler a Bíblia em 42 dias, né? Porque é muita coisa, e era uma leitura muito rígida. Mas, apesar de tudo, eu me inscrevi, e quando foi dia 1º de janeiro, eu comecei a leitura da Bíblia. E nisso, a equipe manda um cronograma, e além da leitura mesmo, vem um período de oração e a leitura, e eles mandam também outros 8 desafios para fazer, que estava dentro do regulamento. Só que também, nesse período de oração, começava assim, com 12 minutos de oração, e a leitura nos primeiros dias. Aí, quando eu vi 12 minutos de oração, eu pensei, nossa, é muito tempo de oração, o que eu vou falar com Deus em 12 minutos? Eu não vou dar conta, eu não sei o que eu vou falar com Deus. Isso é mania de quem não tem costume de orar, né? Mas, depois disso, com o passar dos dias, o período de oração foi aumentando, e nisso, quando já estava 20 minutos, já falava com Deus meia hora, e assim foi, a leitura da Bíblia ia se seguindo certinho, tinha uns dias que eu atrasava, e quando atrasava era horrível, que daí teve dias que eu cheguei a ler 50 capítulos de uma vez, mas Deus no comando. E quando a gente terminava de ler o Velho Testamento, tinha um dia que não podia ler a Bíblia, era só o dia separado para oração. No caso, este desafio são 43 dias, e nesse dia de oração, eram 2 horas de oração. Aí eu pensei, 2 horas de oração? Eu mal consigo orar 30 minutos. Mas daí, nisso, eu consegui separar um tempinho e eu fui. Quando foi no final dessas 2 horas, eu já estava, Senhor, eu sei que é loucura acreditar que tem alguém aqui no meu quarto, mas eu sei que tem, porque o Senhor está aqui, o Senhor é real, o Senhor é maravilhoso. E depois disso, eu continuei. Quando foi no último dia do desafio, o desafio terminava numa sexta-feira, dia 12 de fevereiro. Eu estava com a leitura atrasada, eu tinha que ler o da quinta-feira anterior, e eu não sei como, e nesse último dia o período de oração já estava em 42 minutos, e eu estava com a leitura atrasada, e eu estava ficando louca, só que quando foi na sexta-feira, eu não sei como, sem despertador, sem nada, eu sinto simplesmente que Deus me acordou 5 horas da manhã, eu não sei como, não me pergunte como que eu acordei 5 horas da manhã, e eu simplesmente levantei e fui orar.
tive o meu período de 42 minutos de oração, depois eu fui ler a Bíblia, a leitura de quinta-feira, e quando foi à tarde, eu consegui ler a leitura de sexta-feira. Eu estava achando que ia terminar a leitura à noite, porque no último dia tinha que ler as cartas de João, a de Judas e Apocalipse inteiro. Eu pensei, nossa, eu vou terminar lá pelas meia-noite, mas não pode, porque eu tenho que terminar até hoje. Eu consegui ler antes das 5 horas da tarde, e o último dia do desafio foi um dia em que eu havia marcado o ensaio com as meninas ali, e eu cheguei muito louca, gritando com elas, gente, eu li a Bíblia toda, eu estou muito doida, é uma maior conquista da minha vida, eu nunca consegui ler e tudo mais, e eu consegui. Isso para mim é a maior conquista. E também eu determinei na minha vida que 2016 seria um ano de mudanças. E a primeira conquista que eu consegui, que eu alcancei, foi a leitura da Bíblia, algo que eu nunca havia conseguido em tantos anos. E o Senhor me honrou e só tem me honrado. Agora, a equipe que organizou esse desafio de 42 dias lançou outros 2 desafios, que consistem em ler 42 livros cristãos, justamente para o crescimento espiritual, e também outro de ler a Bíblia em 42 semanas. E também eu estou fazendo da igreja, 4x4, e Deus tem me honrado. Não é fácil, né, porque esse desafio dos 42 dias, eu aproveitei muito bem as férias, né, porque eu não tinha muito o que fazer, então eu passava a tarde inteira lendo a Bíblia. Agora, assim, eu tenho buscado de Deus para poder organizar meu tempo, mas só o fato de ter conseguido ler a Bíblia uma vez já é uma maravilha. Agora a tendência é melhorar. E eu já cumpri a promessa de ter trocado a Bíblia, já ganhei uma Bíblia nova da minha mãe, linda, maravilhosa, mas essa daqui ainda prevalece, porque aquela Bíblia que você vai lendo e vai marcando, aí você precisa de uma palavra rapidinho, aí já abre, já encontra o versículo marcado, opa, Deus me deu a palavra. Mas é isso aí. Então, eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e por tudo de bom que Ele tem feito na minha vida, e seja o que Deus quiser.